Graças a Deus. Querido ouvinte da Rádio Prosseguir, cumprimento com a paz de Cristo Jesus, que nessa noite você seja grandemente alcançado pelas mãos poderosas de Deus nosso Pai, que assim te cumprimente ao seu irmão em Cristo, evangelista Silas Carvalho. Deus abençoe você também que vai estar assistindo essa mensagem pelo nosso canal no YouTube, a qualquer hora, a qualquer momento, que através dessa mensagem você sinta Deus falando ao teu coração. E nessa noite eu quero refletir um pouco com você a respeito da oração. E Deus assim coloca ao meu coração para estarmos falando sobre pelo menos 10 pontos acerca da oração. Sabemos que a oração ela é fundamental para mantermos um relacionamento, um convívio, uma intimidade com Deus. É impossível alguém dizer que é de Deus, que serve a Deus, se não tiver uma vida de oração, uma vida de permanência na oração e na intimidade com o Pai. Sabemos que há poder na oração feita de acordo com a palavra. E nesses 10 pontos vamos trazer à luz da Bíblia o entendimento que as Escrituras dizem sobre a oração, a sua importância, como devemos orar, com que frequência, por quais motivos, quais os tipos de oração e outros. Se você deseja orar de forma eficaz, de maneira que agrada a Deus e que produz efeitos na sua vida, observe com cuidado o que a Bíblia ensina sobre a oração. Primeiro ponto, o que é a oração? A oração é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar comigo, contigo e nos ouvirmos. Então se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições, porque Ele é bondoso, misericordioso e ouve as nossas orações. Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Segundo ponto, por que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco, e em Jesus Cristo manifestou-se claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentar nossos pedidos, agradecimento e interceder uns pelos outros. O Salmo 139, verso 4 diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Terceiro ponto,
Que benefícios traz a oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é aprender mais. Uma das muitas dádivas que chega à vida de quem se dedica à oração. Jeremias 103:3 diz: saber que Deus responde. Saber que Deus cuida, conforme 1 Pedro 5:7. Saber que Deus livra dos medos, conforme Salmo 34:4. Receber a paz que guarda a mente e coração. Filipenses 4:6 e 7 assim mostra. E receber também misericórdia e graça nos momentos de necessidade, conforme a carta aos Hebreus 4:16. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Assim fala Tiago no capítulo 5, verso 16, na parte B. Quarto ponto, quais são os tipos de oração? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. Oração de louvor, oração de agradecimento, ação de graça, oração de confissão, oração de intercessão pelos necessitados, súplica, oração pelas nossas próprias necessidades, oração, clamor por socorro, oração de lamento, lamentação. Tudo isso está embasado na palavra de Deus, nos mais diversos temas, momentos e épocas na história da humanidade em que homens orou nessas situações e sentiram Deus respondendo às suas orações. Quinto ponto, se Deus já sabe tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus, Ele conhece todas as coisas, mesmo antes de nós falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido, mas revela nossa obediência, dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua palavra. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Sexto ponto, quanto tempo devemos orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: ore continuamente. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés e Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Sétimo ponto, como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos orar a anjos, a imagens, nem a santos, conforme o Salmo 65:2 e Lucas 11:2 assim mostra. Devemos orar
Oração feita em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador, conforme João 16, 24. Devemos orar com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca, conforme Hebreus 11, 6. Pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções, conforme Tiago 4,3. Devemos orar com humildade, derramando o coração diante de Deus, conforme Salmo 62,8. Devemos orar, evitando vãs repetições, conforme Mateus 6,7. Devemos também orar individualmente, em secreto, conforme Mateus 6,6, e também orar em público, na comunidade, conforme Mateus 18,19. Devemos orar seguindo o modelo de Jesus. Glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus, para ser feita a sua vontade, pão, perdão e proteção, conforme Mateus 6, verso 5 ao 15. Jeremias 29, 12 e 13 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão, se me buscar de todo o coração. Oitavo ponto da oração. Existem condições para obter vitória na oração? Claro que sim. Para se ter êxito na oração é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia diz. Primeiro, orar de acordo com a vontade de Deus, que está em 1 João 5, 14 e 15. Segundo, com contrição, conforme 2 Crônicas 7, 14. Terceiro, com sinceridade, conforme Jeremias 29, 13. Quarto, com fé, conforme Marcos 11, 24. Quinto, com justiça, conforme Tiago 5, 16. Sexto, com obediência, conforme 1 João 3, 22. Sétimo, pedir em nome de Jesus, conforme João 16, 24. E também permanecer em Jesus, guardando as suas palavras, conforme João 15, 7. A oração é eficaz, e aquela que é feita segundo a vontade de Deus será respondida no seu tempo e na sua maneira. João 14, 13 e 14 diz: e tudo o que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E o nono ponto. E as orações não respondidas, como fica? Há muitas possibilidades para nós não termos resposta na oração. Por vezes, o tempo, pecados ocultos, despreza a palavra de Deus, inconstância, etc. Nos impede de receber o que queremos, ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus. Na Bíblia nós vemos 2 exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados com o propósito de Deus. Primeiro, Jesus no Getsêmani, ele clama, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a sua vontade sobre tudo, conforme Mateus 26, 39 ao 44 diz. Segundo, Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes, pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física, um outro problema não descrito, mas enfim,
Paulo não teve o seu pedido atendido, conforme 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Da mesma forma, nós também podemos não ver resposta em algumas orações, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E no 10º e último ponto, exemplos de orações na Bíblia. Intercessões do Espírito, oração do Senhor, Abraão intercedendo por Sodoma, Moisés ora e águas amargas se tornam doce, Gideão e o teste da lã, Ana estéril, mãe de filhos, Samuel e a vitória contra o exército filisteu, Salomão ora pedindo sabedoria, Salomão ora na dedicação do templo, Elias ora para que caia fogo do céu, Ezequias na invasão de Senaqueribe, oração de Jabez, rei Josafá ora e é salvo da morte, Davi quando foi negado o privilégio de construir o templo, Esdra ora pela viagem e pelos pecados do povo, Daniel fez confissão por si e pelos cativos judeus, oração do profeta Abacuque, oração intercessora de Jesus, oração de Paulo pelos Efésios. A partir desse e muitos outros exemplos na Bíblia, seja agora encorajado a ter uma vida constante de oração na presença do Senhor. Mateus 7, versos 7 e 8 diz: pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bati e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humilde, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúvos, pela igreja, pelos que precisam de salvação. E certamente você verá muitos resultados de suas orações. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a tua vida. Você que está ouvindo essa reflexão e que vai ouvir posteriormente, compartilha, seja abençoado por Deus. E eu profetizo força para a tua vida e que a graça e o divino Espírito Santo te ajude a superar os momentos de dores e aflições através da oração. Fique todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.